Oi, 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 gente! Estamos chegando aqui para mais um almoço com aprendizagem e companhia. E vamos que vamos, né? Como é que tá aí o pessoal do feriadão, do Natal? Doutora Ângela tá chegando por aqui já. Sejam bem-vindas. Vamos por aqui. Oi, Ângela, tá me ouvindo? eu tô, e você? Ah, que bom! Eu passei um aperto aqui agora, meu telefone estava mudo. Como é que foi o Natal? Foi bom, foi bom. Peguei a meninada, levei lá para minha mãe, foi ótimo. Ah, que delícia! E quem que vestiu É. de Papai Noel lá? Não, ninguém vestiu. Esse Papai Noel desse ano, vou te falar, eles estão quebrando a gente, hein? Depois de pandemia, dar presente para menino, dá uma quebrada na conta, viu? Isso mesmo. Mas tá bom. A graça é essa, né? Eles adoram. É, a Valéria já tá aí. Oi, Valéria! Oi, doutora. Vamos lá, vamos entrando. Deixa eu É, chamá-la o povo aqui. tá entusiasmado, o último almoço do ano. É, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a importância dos Muito. dias da criança para o desenvolvimento integral, né? O marco do desenvolvimento. Exato. Oi! Pouco se fala sobre isso e pouco se sabe sobre isso. Isso é muito importante, né? Um assunto de extrema importância, né? Seja bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada, boa tarde. Boa Obrigada tarde. pelo convite. Olha a minha amiga aí. Oh, Tudo bem? você Como já está nas Estamos, passaram férias? o tá, Você já Natal está todo aí nas no mundo, pai? férias? a galera, tá todo mundo aqui pós-Natal, né, gente? Nossa, come tudo que tem direito, falta no novo ainda pra gente achar mais um espacinho no estômago. Ah, Vamos- Lucas é seu filho, Valéria? É sim. Ah, tá batendo palma. Renata, Rosana, ó, o povo tá que tá animado com a live de hoje. É a última Que live do bom. ano. Verdade. Vamos que Eu vou vamos falar contar uma um pouquinho. história para vocês, viu? Contar uma história para vocês. Esse fundo aqui é minha árvore de Natal. Quando eu fui tirar a árvore de Natal do caixote, que é guardada no caixote, e estava um pouco úmida. Então resolvi colocar aqui no alpendre para secar. Coloquei aqui uns 3 dias para secar. Quando eu fui colocar a árvore para dentro de casa, tive uma surpresa. Um passarinho fez um ninho na árvore. Então eu Oh, não que lindo! tive coragem de colocar para dentro, porque a mãe estava fazendo o ninho e precisava alimentar os filhotes depois. Então, minha árvore ficou aqui no alpendre e tem o ninho. Então, eu ganhei esse presente de Natal. Tem 2 filhotinhos no ninho e tá aqui no alpendre. Não sei nem quando vou tirar, desmontar a árvore, vai ficar aí. Deixa eu terminar, né? Deixa eu chocar aí. Não, que Como? lindo! De repente, o seu ano de 2022 é um ano de tanta fartura que tudo que Verdade. você colocar a mão vai dar fruto, minha amiga. Verdade. Pois é. Fertilidade. Fertilidade. Oh, Pois coisa é. boa! Eu vou aí passar a mão nessa árvore. É. Mas diga, doutora, fale um pouquinho sobre você, para o pessoal que está chegando aí, conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre seu processo mesmo de como profissional. Fala para a gente aí um pouquinho. Bom, eu fiz faculdade na Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, Recife. Depois, eu fiz curso de especialização em pediatria no instituto que antigamente se chamava Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que hoje é o Instituto Doutor Professor Fernando Figueira, que é o IMIP.
fiz residência, com especialização em residência lá. Depois eu fiz o mestrado em saúde da criança e do adolescente na UES, aqui no Ceará, em Fortaleza. Depois o doutorado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, em Neurologia e Neurociências. Fiz um curso há uns 2 anos atrás para a preceptoria do SUS, pelo Sírio-Libanês. Muito legal o curso, viu? Um curso assim, muito humanizador, tratamento, a humanização no atendimento médico nas faculdades de medicina, muito legal, para os preceptores passarem para os internos. Achei muito legal o curso, um curso assim, de muita reflexão. Uhum. E atualmente eu sou presidente da ABNEP Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, que é a sede aqui, e tem o núcleo, aqui é um núcleo, e a principal é lá em Fortaleza. E sou preceptora de pediatria aqui na Universidade Estácio e Domed, aqui em Juazeiro do Norte. Olha, Então, assim... E tem um projeto maravilhoso do autismo. olha só. E, assim, junto com os alunos da Liga de Neuropsiquiatria Infantil aqui da Estácio, a gente tem um projeto chamado Neuroaprender, que é um projeto que a gente dá assistência a crianças autistas nas escolas públicas, né? Então, o projeto piloto foi numa escola pública aqui de Juazeiro, que nós conseguimos diagnosticar 25 crianças autistas, tanto que essa escola é referência, um número bem elevado, né? Olha só. E, fora o autismo, outras comorbidades associadas, né? Às vezes TOD ou TDAH. Então, essas crianças, elas foram diagnosticadas, recebem assistência pelo projeto, né? A gente tem alguns profissionais que são voluntários, tanto na escola como fora da escola. Nós ficamos parados esse tempo por conta da pandemia, né? Que foi um período, assim, eu acho que para o mundo muito difícil, de todos os aspectos, em todos os aspectos. E a gente está pensando em retomar aos poucos, né? À medida que vai existindo um controle, né, da pandemia e também da vacinação, né? E vem aí a questão da vacinação das crianças. Pois isso aí é, muito tá importante. polêmico Eu estava isso, só hein? esperando vocês me perguntarem. Tá polêmico isso, hein? Olha, é o seguinte, nós temos entidades muito sérias, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem milhares de pediatras no Brasil todo, cientistas, pessoas altamente qualificadas, estudiosas. E a sociedade, recentemente, ela vem se posicionando a favor da vacinação das crianças. É importante que essas crianças sejam vacinadas, porque não é só pela quantidade de óbitos. Graças a Deus, não tiveram tantos óbitos como os adultos, mas muitas crianças morreram por conta do Covid, sim, no Brasil. Então, a vacinação, ela não quer só prevenir a questão do óbito, que seria o extremo, mas casos de sequelas graves, debilitantes. Também a questão da superlotação dos hospitais, as superlotações das UTIs. Imagine um pai com uma criança grave e não ter vaga no UTI, né? Então, a gente não quer que aconteça com as crianças o que aconteceu com os adultos. Então, a Sociedade Brasileira se posicionou, como eu faço parte da Sociedade Brasileira de Pediatria e aqui do Cariri, eu também faço parte do núcleo aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria do Cariri. Então, a gente recomenda a vacinação das crianças, né? Seria assim, um grande passo em questão da imunização, né? Então, é mais seguro. E como? Porque
essa nova cepa aí, né? Ela está correndo, está correndo. E as Tá. pessoas precisam tomar cuidado, gente. Por favor, tome cuidado, né? É momento de festejar, que ótimo, rever os familiares, mas Sim, não é momento de aglomerar e nem sim. abrir a guarda. Mantenha a distância, mantenha os EPIs, por favor, né? Para que a coisa não tome uma vazão grande, para que nós não precisamos novamente entrar em uma quarentena aí. Verdade. Mas E outra coisa, né? O vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande. É, Então a gente não pode subestimar o vírus. A gente não pode subestimar. Os pesquisadores dizem isso todos os dias. A gente entende que a população ficou com medo, que houve um pânico. A gente entende, porque realmente houve um motivo real. Quantas pessoas faleceram, né? Mas a gente também entende que a ciência deu um passo grande, porque uma vacina que foi estudada em vários países do mundo por pessoas capacitadas, e não existe só uma vacina, existem várias, né? Pessoas estudando, todos os dias se descobre alguma coisa nova. Então, a gente não pode subestimar, a gente tem que tomar a vacina e proteger nossas crianças, né? Para que não tenhamos surpresas indesejáveis, né? Então, é isso que a gente quer, a tão proteção das pouco. crianças, né? E o bom de você ter falado isso, que como a união, né, e a ciência humanizada, essa união, faz a força, porque foi feito com muita rapidez. verdade. Muito rapidez. Então, assim, foi o mundo, pesquisadores do mundo se uniram para que a vacina fosse liberada, né? Então, assim, eu creio que todos nós tomamos, né? Fomos privilegiados, mas quantas pessoas que morreram? Pessoas jovens e médicos também, pessoas da área de saúde, enfermeiras, médicos auxiliares, pessoas que trabalhavam diretamente em hospitais antes, mesmo antes das vacinas, né? E que faleceram e, infelizmente, ela não chegou a tempo para essas pessoas, né? Mas a gente tem uma eterna gratidão pelos profissionais de saúde, pelos cientistas que viabilizaram essa vacina para o mundo, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então eu finalizaria dizendo que vidas infantis importam. Claro, Ah, claro. Muito opa! bom, Isso parabéns. mesmo. Na verdade, foi uma E- força-tarefa, né, que foi feita aí. A gente precisa de dar continuidade com muita atenção, obedecendo os protocolos recomendados, né, como a doutora Ângela reforçou, a doutora Valéria também. A gente não pode perder isso de vista. A pandemia não acabou. A gente precisa de Não. tomar cuidado com relação a isso, né? A gente está aí saindo do momento de festa, que foi o Natal. A gente vai entrar agora no Ano Novo, no Réveillon, que a gente sabe que eu vejo pelas redes sociais como as pessoas estão nas praias, como estão nos shows, né, de uma forma. E depois vem carnaval, então a gente precisa de ter uma atenção redobrada com relação a isso aí. Tanto para as crianças quanto para os idosos, para a humanidade, né, gente? Vamos perder É, esse de vista e ignorar esse vírus, não, porque não é brincadeira, não, tá? é verdade. E, Valéria, é muito bom ter uma pediatra que tem PhD em neurociências, do neurodesenvolvimento, e trazer essa importância desses 1.000 dias, Sim, porque o marco do desenvolvimento é de suma importância. O pediatra tem essa noção, mas a questão da importância dos 1.000 dias na educação e para os familiares ainda é longe. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos 1.000 dias. é. Na verdade, Olha, o primeiro que eu são vou esses mil falar dias, né? exatamente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do que são esses 1.000 dias, né? Seriam os Uhum, 270 dias da gestação, uhum. do dia do nascimento até os 12 meses, que seriam 365 dias, mais de 1 ao segundo ano, que seriam mais 365 dias, né?
Somando isso, dariam 1000 dias. Na realidade, esses 1000 Oi, dias são... Samanta. Na realidade, esses 1000 dias têm sido estudados assim, com muito carinho, né, pelos pediatras, neuropediatras, endocrinologistas e outros especialistas, né, psicólogos, psiquiatras, né, da importância que tem na vida do ser humano. E tem alguns especialistas que falam até antes dos 1000 dias, uma preparação desse conceito 100 dias antes, porque que é o que a gente chama de 1000 dias de ouro, né? Então, se todas as mulheres, antes de engravidar, pudessem fazer uma avaliação do ponto de vista nutricional, de sua saúde física e mental, de um cuidado prévio antes da concepção, não só ela, mas o companheiro, seria muito importante para esse conceito. Já seria, vamos dizer assim, uma prevenção. Então, melhorar a nutrição, praticar alguma atividade física, se precisasse de alguma terapia. Então, cuidado prévio antes da gravidez, exames de rotina, né? E chegando no início dos 1000 dias, seria justamente essa gravidez. Então, o que é que a gente precisaria ter durante esses cuidados preliminares, né? A maioria das gestações, muitas vezes não são programadas. Muitas vezes a gente já recebe no posto de saúde ou nos consultórios, né, aquela gestante que descobre, às vezes, do início e muitas vezes até a gestação já é descoberta depois do 3º mês ou não procura assistência médica, porque a gente acha que pelo fato de hoje a gente ter condições de viabilidade de muitos médicos, de hospitais, de postos de saúde, do funcionamento dos programas de saúde da família, a gente acha que todas as mulheres fazem pré-natal, mas não é bem assim. Eu que trabalho em maternidade, eu trabalho na UTI neonatal e trabalho na sala de parto, dando assistência aos recém-nascidos, a gente vê que muitas vezes essas mães não fazem o pré-natal. A gente vai conferir ali o cartãozinho e muitas vezes não tem o pré-natal está incompleto. Então, muitas pessoas ainda não valorizam esses cuidados do pré-natal que são importantes. Então, assim, durante... Se descobriu que tem a gravidez, então imediatamente começar esse pré-natal. Esse pré-natal, essa gestante vai ser cuidada, né? Então, por uma equipe multidisciplinar. Então, o ginecologista, obstetra, pode ser pelo médico de família, a enfermeira de família, que está lá na equipe do PSF. Pode ser também pelo endocrinologista, nutrólogo ou nutricionista que vai fazer uma boa orientação da nutrição na gestação. Então, essas consultas, o ideal é que essas consultas sejam consultas mensais. E à medida que a gravidez vai avançando, essas consultas podem ser quinzenais e muitas vezes até semanais, se for uma gravidez de alto risco. Então, elas recebem, seja do ponto de vista particular ou mesmo a nível de SUS, elas recebem um cartãozinho e nesse cartão vão estar todos os dados em relação à vacinação, em relação a exames durante o pré-natal, a intercorrências, se essa gestante teve alguma infecção durante o pré-natal, então é importante que ela compareça às consultas, porque tem algumas doenças que podem ser contraídas durante o período de gestação, que podem passar para o feto e ter problemas seríssimos por feto, né? Inclusive até malformações graves ou até mesmo o óbito. É importante que seja feito um histórico obstétrico, seja também feito o exame físico da gestante, as solicitações de exames
tanto exames laboratoriais como exames de imagem, né, que são importantes, sejam vistos. A questão da vacinação da gestante, né, tem várias vacinas que são feitas, inclusive protegendo contra a Covid-19, né, então é importante que seja feito, porque é um grupo de risco. Uma mulher gestante, ela passa a ser do grupo de risco, né, porque a própria gestação favorece algumas doenças, né? Principalmente, por exemplo, se a mulher já é hipertensa ou já tem diabetes, engravida, se a mulher é cardiopata, ou mesmo que não seja diabética, mas ela pode desencadear um diabetes gestacional, ou uma doença hipertensiva própria da gravidez, enfim, várias coisas que podem complicar a gravidez e pôr em risco a vida do feto e a vida da gestante. E essa equipe multidisciplinar, cuidando dessa gestante, cuidando desse feto, né, vai estar prevenindo doenças não só no momento do nascimento, então durante esses 370 dias, né, se for uma gestação a termo, porque a gente sabe que podem ter gestações prematuras ou pós-maturas, né? Então, se for um bebê prematuro, desencadeado por alguma complicação durante o período de gestação, por exemplo, infecção, a gestante tinha uma infecção urinária, ou uma vulvaginite, ou outra complicação, um descolamento de placenta que pode levar a uma prematuridade, que pode desencadear durante uma fase prematura da gestação, então o bebê já vai ter mais complicações, principalmente se esse bebê nascer muito prematuro. For um prematuro extremo. Então, geralmente esses bebês vão ter problemas respiratórios, podem ter infecção, vão para UTI neonatal, pode passar vários dias em UTIs, né, dependendo da idade gestacional. Então, esses cuidados são muito importantes. Ainda na gestação, deve ser feita uma correção da alimentação dessa gestante, né? Então, essa gestante evitar alimentos que sejam muito condimentados, industrializados, alimentos que tenham muitos conservantes, dá preferência a alimentos naturais. São feitos também reposições de vitaminas, porque isso é importante, essa reposição de vitaminas, para prevenção de complicações durante o parto e mesmo para o bebê. Assistência à saúde bucal, assistência à pele da gestante. Pode ser recomendado também uma atividade física que seja compatível com a gestante, né? Grupos de apoio também para gestantes de alto risco, e esses retornos podem ser mensais ou semanais de acordo com a necessidade. Então, assim, o período de gestação é um período importantíssimo. Então, antes dos estudos mais recentes, se achava que o período de gestação não era muito importante, que se a mulher usasse álcool ou drogas, ou usasse outras substâncias que pudessem causar mau feto, não, isso não tem problema, isso não vai influenciar em nada. Mas hoje a gente já sabe, através de vários estudos, que é um período importantíssimo, tanto do ponto de vista da saúde física, quanto da saúde mental do feto, né? Então tudo Valéria, isso colabora, né, para então, a saúde do bebê. isso me faz recordar da importância de uma boa anamnese sobre a gestação, porque a maioria das anamneses preocupa se foi parto a termo, se não foi, se tomou tombo, se não tomou tombo, só intercorrência, e não na singularidade, né, da preparação, se foi desejado, não foi desejado, mas você trouxe aí várias questões que têm que ser valorizadas, porque isso diz respeito também à saúde dessa criança. Sim, a saúde física e mental da criança. Então, assim, o período durante a gestação, o período gestacional, é um período assim, crucial, importantíssimo.
Se a gravidez foi desejada, tem uma conotação. Se a gravidez foi indesejada, tem uma outra conotação. Porque hoje os estudos já mostram que mães que sofrem traumas durante a gravidez, mães que têm doença mental, que passam privações do ponto de vista nutricional, tudo isso vai contribuir para um desfecho, né, complicador para o feto. Porque durante a gestação, quando uma mulher tem uma, vamos dizer assim, uma contrariedade, alguma coisa, um estresse muito importante, ela vai produzir no seu corpo hormônios e substâncias que passam para o feto. O feto vai sentir momentos de estresse e momentos de calmaria. A alimentação que essa gestante tem vai passar por feto. Já tem estudos mostrando que o feto já tem memória gustativa, dependendo da alimentação da mãe. Se essa mãe come muitos alimentos que potencialmente são à base de conservantes, de embutidos, pode desencadear alergias no feto, no bebê, futuramente, mais precocemente. Né? Então, por que tantas pessoas têm alergia? A gente tem que ver que também tem uma conotação alimentar. Então, a gravidez, ela também é uma prevenção para a saúde futura, não só da criança, mas para o adulto que vem. É uma prevenção de doenças que podem ser evitadas, a diabetes, hipertensão, obesidade, as dislipidemias, né? E alguns transtornos mentais, né? Então, a gravidez é um momento crucial, é um momento de muita, que tem que ter muito cuidado, e ao mesmo tempo é um momento de fragilidade, se não for bem conduzida, né? Então, tem que ter muito cuidado na gestação. E na anamnese, a gente muitas vezes, alguns profissionais até ignoram, né, doutora Ângela e Valéria, alguns detalhes que são de extrema importância, até para a gente levantar alguma hipótese diagnóstica aí, de algumas coisas que estão acontecendo, né, seja dentro de casa, seja no ambiente escolar, e muitas vezes são detalhes que, para nós profissionais que sabemos da gravidade, eles não são detalhes, né? Eles são muito importantes a gente investigar aí como é que foi, como é que não foi, para a gente saber, né? Exatamente. O passado obstétrico é super importante, né? Então, se chega uma gestante para o profissional que já tem histórico de doença hipertensiva na gravidez, de diabetes gestacional, já teve histórico de morte fetal, de natimortos, né? Que tem histórico de bebês prematuros, histórico de bebês macrossômicos, que são aqueles bebês muito grandes. Então, isso é muito importante, de doenças congênitas, de malformações familiares, né? Então, tudo isso é importante demais que seja feita essa anamnese e seja tudo isso muito anotado e sublinhado e valorizado, né? Para que não tenha uma complicação justamente durante essa formação do feto. Outra coisa, muitas mulheres fumam na gravidez, né? A gente vê muito, eu que trabalho em maternidade, quando a gente pegar o cartãozinho do pré-natal, porque a gente preenche a ficha do recém-nascido, então tem mulheres que fumam durante toda a gravidez. A gente sabe que o cigarro tem várias substâncias químicas, dentre elas uma média de umas 47 que são cancerígenas e que conseguem ficar, vamos dizer, um fumante, ele fuma, passa ali umas 4 ou 6 horas, a fumacinha ali, se uma pessoa chegar, ainda é contaminada, né? Imagine um bebê na barriga, né, recebendo tudo aquela carga ali do cigarro que a mãe fuma. Então, esse bebê tem mais chance de ser prematuro, de nascer com baixo peso, porque o cigarro, é interessante a natureza, na tentativa de se livrar daquele agente danoso, existe uma contração do cordão umbilical,
né, para evitar que passe tantas substâncias para o feto, mas ao mesmo tóxicas, ao mesmo tempo diminui a quantidade de nutrientes para o feto. Então, geralmente os Nossa, filhos de mãe que legal. fumante são bebês pequenos, são bebês pequenos. Então, são bebês que têm uma idade gestacional normal, mas têm um baixo peso, né? Um peso. Então, isso, o baixo peso, a gente sabe que é um fator complicador, né? Tanto no momento do nascimento, como também futuramente, né? Então, assim, como vocês falaram, a anamnese é algo muito importante. Conversar com essa gestante, né? Sabe o que eu percebo muito? Que em pleno século XXI a gente tem tanto esclarecimento, tanta oportunidade, inclusive, né, para a doutora aí que trabalha nos SUS, a gente percebe que tem um oferecimento, né, de várias oportunidades aí, mas as mães, elas não se preocupam com o pré-natal, ou eu estou enganada? Como eu te falei, hoje existe um acesso maior, né? Hoje você tem postos de saúde que funcionam, o programa de saúde da família. Então, para aquela mãe que não tem uma condição financeira de pagar um plano de saúde ou uma consulta particular, então tem nos postos, mas mesmo assim, tem mães que não comparecem para as consultas, tem mães que se recusam a fazer o pré-natal, né? Então, isso põe em risco não só a vida delas, mas a vida do concepto também, né? E o pré-natal é um momento de cuidar da mãe, de cuidar do feto e prevenir doenças, salvar vidas, né? E muitas vezes essas mães, elas não valorizam isso. Por exemplo, uma doença que se pensou que estaria erradicada, a sífilis congênita, a gente tem casos. Quer dizer, isso poderia ser prevenido num exame durante o pré-natal. Então, uma vez positivo, tratar o mais precocemente essa gestante, consequentemente, trataria o feto, depois faria um rastreamento quando o feto nascesse, né, um acompanhamento desse feto, mas muitas vezes chegam lá na maternidade, essa mãe que não tratou, que ainda está contaminada, então é tratada no hospital, a gente trata o bebê, às vezes esse bebê nasce com sequelas, né, em decorrência disso, então tudo isso pode ser prevenido durante e cuidado durante o pré-natal, então é importantíssimo, né? Infelizmente, algumas não valorizam. E o marco do desenvolvimento? Depois, nesses 1000 dias, né, a preparação da gestação, aí nasceu o bebê. E aí? Bom, o período do nascimento, eu diria que é um dos períodos de maior vulnerabilidade para o feto. Porque, por mais que essa mulher tenha feito um pré-natal, o nascimento é sempre uma caixinha de surpresas. E existem complicações durante o parto que podem acontecer, né? E, em decorrência disso, a Sociedade de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, recomenda a presença de um pediatra na sala de parto para dar assistência de bebê, porque não só o óbito do feto, mas uma hipóxia, falta de oxigenação ou diminuição da oxigenação durante o nascimento, pode levar a sequelas para esse bebê graves. E muitas vezes o óbito, né? Então, essa criança, se não for reanimada a tempo, pode ficar com sequelas debilitantes. Então, vai ser uma pessoa improdutiva. Essa família vai sofrer. Tem toda uma questão precisa de uma equipe multidisciplinar, fica com sequelas. Então, esse período de nascimento é um período importantíssimo. Então, toda a equipe ali preparada para receber aquele feto. Se tiver alguma complicação, fazer a assistência correta naquele momento. Essa criança é examinada. Se estiver tudo bem, essa criança é liberada para o alojamento conjunto, que é importantíssimo que sempre a mãe
saia junto com o bebê para a formação desse vínculo. Ainda na sala de parto é recomendado que essa criança seja colocada no seio da mãe. Então, a gente já faz o estímulo do aleitamento materno aí. Muitas vezes o bebê ainda está preso pelo cordão umbilical, então a gente já coloca em contato com a mãe, para que exista esse momento de apego, né? A primeira mamada, que a gente não se preocupa, essa primeira mamada, a gente diz que não necessariamente é uma mamada nutritiva, mas é uma mamada afetiva, né? Então, que a mãe vai pegar o bebê, vai sentir a pele do bebê, o bebê vai sentir a pele da mãe, é a coisa mais linda, que vocês podem até ver em vídeos por aí, coloca o bebê e ele passa os lábios no seio da mãe, ele fica mais calmo com a voz da mãe, com o toque da mãe, uma coisa, é um espetáculo. Espetáculo da natureza. Então, esse tem um momento muito importante. E é importante também, quando esse bebê sai de alta, que seja encaminhado para o acompanhamento, que a gente chama de puericultura, seja na rede pública, seja na rede privada. Então, durante a alta, a gente sempre faz uma orientação, a gente solicita os exames de triagem, né, que hoje a gente faz o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, teste do olhinho e o teste da linguinha. Então, assim, são testes de triagem que são importantes, que sejam feitos, né, ou orientados, se não tem todos disponíveis naquele hospital, mas sempre tem um local de referência que a gente encaminha. E o acompanhamento mensal, que a gente vai não só reforçar o aleitamento materno, que é algo que a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, a vacinação, os cuidados de higiene com esse bebê, e sem esquecer de uma coisa muito, muito importante para o neurodesenvolvimento, que por muito tempo foi esquecido, mas a neurociência traz de volta, que é a questão afetiva. A questão afetiva, a importância do afeto durante essa gestação, depois que esse bebê nasce, durante todo esse processo de crescimento do sistema nervoso central é importantíssimo. Bebês que recebem carinho, amor, afeto, são crianças mais inteligentes, são crianças que têm um neurodesenvolvimento mais avançado, né? São crianças afetivamente extrovertidas, são crianças que se relacionam bem com outras crianças. Então, o afeto é importantíssimo durante todo esse processo, né? Vocês vão fazendo perguntas aí que a gente vai desenvolvendo o tema, que é muita coisa. É verdade. E é como você disse mesmo, é um espetáculo da natureza. É uma perfeição, um milagre da vida, né? A perfeição da criação de Deus, quando a gente vê o nascimento de uma criança, isso é incrivelmente perfeito. O cuidado e essa relação afetiva que existe aí da mãe com a criança. Isso é muito importante. E é muito legal, assim, não é a mamada nutricional, mas é a mamada afetiva, né? A nutrição emocional. E isso é poesia. Isso é poesia. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Doutora Valéria, muitas vezes a gente vê após, né? Após o nascimento, por exemplo, precisa dessa continuidade do acompanhamento, né? Eu sei porque tem uma mãe que teve bebê recentemente, teve um histórico. Olha que interessante. O filho, tem um dos filhos que estava fazendo avaliação com a gente, né, na aprendizagem, uma criança de 6 anos, pela questão da inquietação, a demanda era inquietação e falta de concentração dentro da sala de aula. E aí chegou para a gente, ela estava grávida, nesse período que ele iniciou, o único filho dela iniciou a avaliação com a gente. Ela estava grávida de gêmeos. E os gêmeos nasceram nesse período aí em que o pequenininho estava fazendo avaliação.
E tem um histórico aí na anamnese de surdez, não da mãe nem do pai, mas de tios, sabe? E aí os pequenos agora que nasceram, os gêmeos, passaram pelo teste da orelhinha e parece que deu alguma alteração. É muito importante não só fazer esse teste agora, como para os pais ficarem atentos aí, que precisa de dar continuidade a essa observação aí, né? Sim, sim. Por exemplo, o teste da orelhinha e o teste do pezinho, os especialistas recomendam que ele seja repetido. Principalmente se der uma alteração no exame preliminar. Por exemplo, se essa criança tiver com obstrução ou com alguma infecção, né? Pode dar alterada. Então, se tiver qualquer dúvida, repetir esses testes e acompanhar. Por isso que é importante a puericultura. Porque durante esse acompanhamento, o profissional vai estar observando a criança em todos os sentidos. Os marcos do desenvolvimento, como é que está a alimentação, se essa criança está ganhando peso adequadamente, se está crescendo, se o desenvolvimento cerebral está normal, se tem alguma coisa que chama a atenção, algum comportamento diferente, né? Então, é importantíssima essa sequência, esse segmento. E uma coisa importante também que eu queria só colocar é que se recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 primeiros meses, porque se entende que é o alimento mais completo para o bebê, né? Claro, existem exceções. Tem crianças que, por algum motivo, não podem mamar, né? Às vezes, nós tivemos casos aqui de mães que foram a óbito por Covid. Então, essa criança não pôde ser aleitada, infelizmente, né? Mas, assim, se recomenda que o aleitamento materno se preconiza nesses primeiros 6 meses exclusivamente, continua-se o aleitamento materno nesses 2 primeiros anos, se for algo assim de comum acordo, né? Porque também a mãe tem que estar apta para amamentar, sensibilizada para amamentar, porque a amamentação tem dificuldades, nem sempre é tudo muito fácil, né? Às vezes existem complicações do ponto de vista psicológico, às vezes existem algumas patologias que não é recomendada a mãe amamentar, né? Tem algumas patologias que não se recomenda. Existem casos de infecções, muitas vezes as mães têm complicações, precisam ficar em UTI, alguma complicação durante o parto, né? Às vezes esse bebê fica muito tempo em UTI, se bem que a maioria, boa parte das UTIs já conta com apoio de bancos de leite, né? Muitas vezes o bebê não recebe o leite da própria mãe, mas recebe um leite pasteurizado do banco de leite, né? Que tem o seu teor nutricional importante também. Então, assim, é bom que se diga isso, a importância do aleitamento materno, tanto na questão afetiva como na nutricional. Então, bebês que mamam, os estudos mostram, né? São bebês extremamente ativos, são bebês que têm chance de ter menos diarreias, alergias alimentares, né? E outras complicações, né? Não que se o bebê mamar, ele não vai ter nunca nenhuma complicação, não é isso que eu estou dizendo, né? Claro que não é isso. Mas, assim, são bebês que têm uma saúde melhor, né? Então, se recomenda não introduzir alimentos antes dos 6 meses. E quando for introduzido, com orientação de um profissional, né? Do pediatra ou do médico de família, ou da enfermeira de família que cuida dessa criança. A gente vê muito, eu tenho visto muito, não sei se a doutora Ângela tem visto também, a gente não sabe até onde é o quê, né? Nesse marco de desenvolvimento aí, o desenvolvimento da criança, a gente está vendo um número muito grande de crianças com seletividade alimentar.
Até onde será que é seletividade alimentar? Até onde realmente não é seletividade alimentar? Bom, aí tem várias questões, né? Primeiro, tem que ver a nutrição dessa mãe, né? Como é que foi essa nutrição no pré-natal? Como era essa nutrição antes da gestação? Os hábitos alimentares, né? Porque tem pessoas que não se alimentam bem, né? Assim, não comem alimentos saudáveis, né? Então tem que ver isso. Os hábitos alimentares da família, que isso aí é muito importante. Então, geralmente a criança vai comer o que é oferecido a ela em casa. E tem a questão também das crianças autistas, né? Que uma das coisas que chama a atenção é essa seletividade alimentar. Então, assim, por isso que é importante essa criança ser acompanhada, porque o profissional não vai ver isso de uma forma isolada. É um contexto, né? Então, tudo isso vai ser investigado, vai ser detalhado e conversado, né? Também, a comida também pode ser ruim também, né? Comida ruim. E outra coisa, a questão da monotonia alimentar, né? Ah, é A verdade. monotonia. Se não for uma Só salada que a doutora Ângela faz, o negócio não desce, não, gente. Sabia, doutora Valéria? Sabia que a doutora Ângela faz uma salada assim, daquelas mega. Ah, é? Eu vou aí provar. Vou Pois aí. venha, pois venha. O dia que você comer uma salada dela, a criança que comeu a salada dela nunca mais vai querer comer outra comida, não. Ah, eu sou craque em fazer salada mesmo. Não, Ah, então. mas tem a questão também da educação alimentar, né? É. Famílias que não são educadas. Então, o fast food é uma festa dentro de casa. Por É, que vai comer comida saudável se sanduíche, né, é muito mais batata saboroso, frita. vamos pensar, né? Come uma abóbora do que comer um sanduíche. Eu quero sanduíche, é óbvio, É né? claro. Vou comer pizza. Então, também as famílias não são, não é nem a questão de preparado, mas a questão da dinâmica do dia a dia força as famílias a acomodar. E isso prejudica na criação alimentar e todas as outras questões com a criança, né? Exatamente. Então, o hábito alimentar da família. Se a família não está acostumada a comer alimentos saudáveis, né? Então, como é que você vai ensinar essa criança a comer alimentos saudáveis, né? Sim, E sim. muitas vezes, pelo menos aqui na região da gente, a gente tem uma cultura, eu chamo cultura do mingau, certo? Então, muitas mães iniciam o migau precocemente, né? Tiram o leite materno, né? E iniciam o leite artificial, muitas vezes um leite que é mais em conta, mais barato, que é fora da faixa da criança, né? E ainda acrescenta alguns farináceos para deixar mais grosso, porque aí a digestão é mais demorada, a criança fica quietinha por mais tempo. Então, isso aqui é cultural. Então, a gente vê que o desmame precoce é algo muito forte, muito. Apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria estar aí recomendando, os pediatras orientando, campanhas de aleitamento materno, né? Orientação nas maternidades, né? Porque a maioria das maternidades orienta que esses bebês sejam amamentados e que essas crianças tenham alta, tomando leite materno, né? Mas, infelizmente, os hábitos nutricionais são errados. Então, isso aí é uma coisa cultural. Não é fácil a gente mudar certos comportamentos sem sensibilizar as pessoas. Sim. Então, a gente tem visto hoje, por exemplo, muitos casos de obesidade na infância, né? Uhum. Crianças com taxas altas, né, de colesterol, Sim. por erro alimentar, né? Então, assim, é cultural, são hábitos que muitas vezes passam
de uma geração para outra, né? E para você convencer, muitas vezes não é muito fácil. Apesar da gente dar essa orientação, o índice de desmame é grande. A gente, quem faz puericultura, percebe e vê, constata isso, né? Que poucas mães fazem isso, cumprem essa questão dos 6 meses em aleitamento materno exclusivo, né? Por N motivos. Sim. Muitas vezes porque não acreditam, porque não estão sensibilizadas, porque tiveram alguma complicação, porque acham que o leite materno é fraco. Tem porque sempre a fala de que não dá leite. A fala Então, tem assim, não tive uma leite série de suficiente. motivos, né? Tem muitos motivos que podem colaborar para diminuir esse aleitamento nessa fase tão importante, né? E a gente sabe que o leite materno ele tem fatores protetores. Sim. É a primeira vacina para o bebê, né? O colosso é importantíssimo. Então, tem fatores imunológicos de proteção que você não encontra em nenhum outro leite, por mais que seja acrescido, venha de uma boa indústria, mas nada é comparado com a perfeição do leite materno, né? Uma coisa assim, é perfeito, né? E a maioria dos leites que a gente encontra são leites que são de animais, são vamos dizer assim, industrializados, são modificados para dar para o humano, né? Sim. Então, não é a mesma coisa, certo? Não é melhor jamais do que o aleitamento materno. Claro que tem casos que precisa se fazer uma complementação em casos especiais, né? Como eu falei, às vezes a mãe tem o óbito materno, tem casos de crianças que são adotadas, tem casos de crianças que não estão ganhando peso, e N coisas, né? Crianças que desenvolvem alergia alimentar grave. Então, cada caso é um caso, mas isso não é a regra, né? São exceções. De forma que a gente recomenda o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida e depois continuar e introduzindo outros alimentos, com orientação, sob supervisão. Eu lembro que meu filho, o leite não saciava ele. Então ele tinha que tomar o leite Nanon. O leite Nanon, porque senão. E hoje era muito, porque já era muito forte. E ele precisava. Fica um Ele tourinho. chorava porque estava com fome. Fica um tourinho. Né? Verdade. Gente, o nosso último almoço do ano com aprendizagem de companhia tá uma delícia. Falar Tá sobre o mesmo. milagre da vida, falar sobre os marcos do desenvolvimento, isso é muito grandioso, né? Isso é um privilégio para nós que trabalhamos aí com esse acompanhamento multidisciplinar, finalizar com chave de ouro como a doutora Valéria. Uma oportunidade única no ano de 2021, né? Sinal de que nós entraremos em 2022 com o pé direito, né, doutora Ângela? Isso! Nossa! E esse ano eu quero ir para o congresso aí em Belo Break Horizonte. Connection. Break Connection está chegando. Temos o Break Connection, temos o lançamento do livro que está chegando aqui dia 13 agora, de janeiro, em Belo Horizonte, lá na livraria do psicólogo, né, doutora Ângela? Esse ano tem vários lançamentos. Tem um lançamento que a Valéria também está junto, que é o Tratado de Psicopedagogia. Tem um livro dela na coleção Os Mestres com Carinho. Tem muita coisa legal esse ano de 2022. E eu queria fazer uma pergunta para você, Valéria. Pediatra é só médico de doença da criança? Será que é só esse papel que o pediatra tem? Não, o pediatra, ele tem, assim, uma importância muito grande, não só em tratar a doença, mas o pediatra, ele previne, né? Então, tem todo esse contexto que a gente falou, a questão da prevenção.
A Uhum. prevenção é algo muito importante, porque quando a gente previne, a gente evita complicações, inclusive o outro, né? Então, assim, o pediatra, ele cuida da criança e do adolescente desde a concepção. Inclusive, já se recomenda pelo menos uma consulta com o pediatra, a gestante fazer a consulta com o pediatra durante a gestação, né? Oh, Ele acompanha até o início da vida adulta, ele ampara a criança, ele diagnostica os desvios no crescimento e no desenvolvimento. Ele Uhum. faz a orientação nutricional, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, depois introdução de novos alimentos. A importância de continuar com o mesmo pediatra, né? Porque tem pessoas que mudam muito, mas é importante que a família faça um vínculo, porque aquele profissional vai conhecer aquela criança, tem todo um histórico, né, da criança. A Sim. formação do vínculo, isso facilita com que o pediatra conheça a história não só da criança, mas da família, facilita também o exame clínico, Uhum. porque quando a criança se acostuma com o pediatra, ele passa a não ter medo, passa a não Uhum. chorar tanto, né? Porque às vezes eu pego muitas crianças assim que quando vêm para uma primeira consulta, então elas vêm em pânico. Muitas vezes porque tem medo da questão da injeção, né? Porque vinculam Sim. muito o pediatra com injeção. E Sim. tem alguns pais que dizem isso. Já recebi no consultório pais que dizem assim: a doutora vai te furar, a doutora vai te pegar, a doutora vai fazer isso e aquilo, então eles já entram com pânico, né? Então você vai desmistificando, vai conquistando a confiança da criança, e isso facilita muito o exame físico, porque facilita o diagnóstico, né? A Uhum. criança fica mais calma, o diagnóstico é mais fácil, precoce, né? Então, inclusive de doenças graves. Uhum. O profissional deve ser uma pessoa que passe confiança para os familiares, né? Para os pais. E uma referência quando a criança tiver alguma intercorrência, né? Ter um acesso ao pediatra, né? Uhum. Que possa responder, né? Assim, precisar de um telefonema, uma mensagem, né? A adesão de campanhas de vacinação. Então, é importantíssimo. Quando a criança vai para a consulta com o pediatra, geralmente leva o cartãozinho. Então, nesse cartão, além de orientações, tem também a gente checa se essas vacinas estão sendo feitas de forma adequada no tempo correto. Então, Uhum. assim, é muito importante quando existe um atraso vacinal, você encaminhar imediatamente para a vacinação. Porque a vacina previne de doenças graves, o óbito, e complicações graves também. A prevenção de acidentes, né? Então, o pediatra vai orientar quanto à prevenção de acidentes. Então, isso é muito comum. O bebê já rolando, né? Com 5, 6 meses. Às vezes, as mães deixam o bebê na cama, vão fazer alguma coisa e o bebê rola, cai. Já tive alguns casos, então a gente orienta, não deixa o bebê sozinho, porque o bebê já está rolando, não confia no travesseirinho, que ele passa por cima do travesseirinho e Uhum. pode ter um Sim. acidente, né? E outros acidentes que podem prevenir. A questão da obesidade na infância, ou a desnutrição, então tem essa questão da orientação nutricional, em relação à violência e negligência infantil, então o pediatra também atua nisso, né, nessa questão de prevenção e orientação, diagnóstico de doenças graves também. Então não é só tratar a doença, tem toda uma Sim. questão de cuidar do paciente, de conhecer a família, de fazer um vínculo afetivo, né? De Uhum. estar mais próximo do paciente. Então é todo um contexto. É muito importante inclusive, isso. inclusive fazer parte da equipe interdisciplinar para o profissional que está fazendo uma avaliação, gente, né, Sim. de neuropsicologia, de psicopedagogia, ter acesso ao pediatra dessa criança. Com certeza. Porque Sim, esse pediatra tem um histórico, tem um rapport, tem conhecimento e tem base para que essa avaliação tenha maior crédito e maior Uhum. consistência. Uhum. Exatamente. exatamente. Importantíssimo.
Isso, né? É muito importante esse feedback, né? Essa equipe multidisciplinar, né? Todos são importantes, né? Todos precisam de todos, não é isso? Uhum. Sim. Isso é fundamental. Valéria, eu Gente, te amo. Eu fico muito feliz de passar esse almoço com você, o último do ano. eu Que Deus também. continue te abençoando muito. O ano que vem nós nos veremos novamente. Muito obrigada Muito. por todo o apoio, por todo o carinho, que você está sempre conosco. Ai, é emocionante ser sua amiga. Obrigada, doutora Valéria. É um privilégio para mim também conhecê-la, ter a oportunidade de participar de uma live junto com a senhora doutora Ângela. É um momento muito bacana, muito grande, muito grandioso para mim. Né? Os momentos grandiosos na vida da gente, a gente é que sabe, né? Que bom, olha, assim, é um prazer sempre estar com a Ângela, e sempre Ângela vem acompanhada de uma outra estrelinha, né? Sempre. Sempre que eu É, participo das lives com ela, ela sempre traz uma pessoa assim, importante também. E isso a gente vai aumentando o ciclo de amizades, né? E de conhecimento, porque é importante. E é um prazer sempre estar com você, Ângela, e pode contar comigo sempre. E estou me programando para ir para BH, Venha, 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 venha. para o congresso. Venha comer pão de queijo. Ai, o pão de queijo e o queijo de Minas, né? É o pãozinho de queijo e o queijo de Minas, né? Que eu quero conhecer. Pão de queijo, queijo com marmelada, rosca. Eita! Então, ó, assim, fico feliz com a recuperação de Ângela. Ângela é uma pessoa abençoada. ó, Ela muito sabe disso. é, Ela é uma pessoa então, especial. Onde ela está, ela abençoa, ela ilumina. É uma pessoa maravilhosa. Então, assim, um grande presente ter conhecido Ângela num congresso, por acaso. Nós passamos poucos minutos, não, talvez uma hora juntas, né? E a gente fez, assim, um vínculo afetivo de irmãs, né, Ângela? A gente se fala praticamente todos os dias e uma pessoa, assim, que eu sou muito grata. nossa, eu sou muito grata. Muito Ó, obrigada, muito doutora obrigada. Valéria. Que a passagem de ano aí seja abençoada para você e para sua família. 2022 venha realmente abençoado para todos nós, né? E com grandes prosperidades aí, como esse ninho que foi feito aí na sua árvore de Natal, que é um exemplo de fertilidade para todos nós. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, que Deus continue abençoando a sua família, muito, 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 muito. Grandes bênçãos vem por aí. Muito Ah, obrigada a todos. E assim, eu desejo um feliz ano novo para vocês, para todas as pessoas que estão nos assistindo, estarem nesse momento. Inclusive, agora eu vi um ex-aluno entrar aqui, o Jesse. isso, Um tá aqui. abração para o Jesse, o querido. Vi algumas pessoas conhecidas entrando aqui, então feliz ano novo para todos vocês. E espero que esse nosso almoço, né, científico, Isso. tenha assim, esclarecido algumas coisas e pontuado questões importantes para a saúde das nossas crianças, né? Então, muito obrigada a vocês. Ó, Obrigada. gratidão. Beijão, gente. Feliz Até o ano ano que novo para vem. todos. Tchau. Feliz ano Beijão. novo. Beijo. Feliz ano novo. Tchau, Isabel. Até Tchau, semana tchau. que vem. Me chama no zap. Beijo. Beijo.